Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre o capítulo 10 de Deuteronômio, tábuas iguais às primeiras. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado. E o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Udgodá e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduz o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Realmente o nosso Deus é um Deus de segundas chances. Ao ordenar que Moisés talhe 2 novas tábuas, o Senhor faz questão de lembrá-lo que ele havia quebrado as primeiras. Em um momento de ira, Moisés jogou as tábuas escritas com o dedo de Deus e espatifando-as no chão. Sabe o que mais me surpreende? É que Deus em nenhum momento repreende Moisés por seu ato impensado. Fico imaginando o que se passou na mente do Senhor quando viu atirar as tábuas que havia acabado de receber. Talvez fosse algo mais ou menos assim. Moisés, se eu que sou Deus, infinito em bondade e longanimidade, me iro contra esse povo, imagina você que é apenas um homem mortal. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus é tolerante com os nossos erros e nos perdoa, mas não nos exime de repará-los. Moisés já havia passado pelo tempo da provação, ficando 40 dias e 40 noites no monte. Mas precisaria passar novamente por essa mesma situação, para que aprendesse a valorizar o grande tesouro que estava sendo confiado a ele, as tábuas da aliança com os 10 mandamentos. Costumo dizer que Deus fala e Deus confirma. Ele não tem problema em repetir as mesmas lições se necessário. Ele perdoa os nossos pecados, os nossos rompantes de ira, e nos concede novas chances, tantas quantas forem necessárias, até que aprendamos as lições. Quanto mais duro o nosso coração, mais precisaremos enfrentar as mesmas situações, repetidas vezes, para termos o arrependimento necessário para uma mudança de atitude. Enquanto não obedecermos à lei do Senhor, ficaremos andando em círculos pelo deserto, retardando o momento em que tomaremos posse da promessa. Um outro ponto que me chama a atenção é a separação da tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante ele, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome. A família de Arão, descendente de Levi, foi escolhida para exercer o sacerdócio perpétuo. E aos levitas foi concedida uma herança muito mais valiosa do que uma porção de território. A eles foi reservado o privilégio e a honra de estar na presença do Senhor.
Creio que nada pode ser comparado a esse grande tesouro. A Bíblia nos ensina que somos apenas vasos frágeis que carregam essa grande presença, como vemos em 2 Coríntios 4:7. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Quando nos entregamos nas mãos do Senhor para amá-lo e servi-lo de todo o coração, passamos a fazer parte de uma nova geração de levitas que carregam a presença de Deus, não mais em uma arca de madeira revestida de ouro, mas dentro dos nossos corações. Apesar de sermos falhos e pecadores, a luz que resplandece do relacionamento com Deus pode transparecer pela nossa face, assim como acontecia com Moisés, sendo demonstrada através de uma vida digna e íntegra, que obedece e ensina os mandamentos. Versículo 12. Exortação ao temor do Senhor. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo. Mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. O Senhor nos dá aqui 4 orientações muito importantes. A primeira, que temamos o Senhor. E temer é diferente de ter medo. Temor significa ter um profundo respeito e obediência. Não significa ter medo de Deus. A segunda é para andarmos em seus caminhos, ou seja, fazer aquilo que é a vontade de Deus para nós, e não nos rendermos aos nossos próprios anseios e desejos. Não devemos pedir para que Deus abençoe os nossos caminhos e valide as nossas escolhas. O que precisamos é andar pelos caminhos dele, pois estes já estão abençoados. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar que podemos almejar. A terceira instrução é para que o amemos e o sirvamos, mas não só de boca ou de qualquer jeito. Devemos fazê-lo de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Amar a Deus dessa forma é o primeiro e mais importante mandamento, como vimos no capítulo 6. Se assim o fizermos, obedecer aos mandamentos será um fardo suave e leve de se carregar. Obedecer a quem amamos é muito mais fácil do que obedecer a quem mal conhecemos. Quando o amamos verdadeiramente, passamos a servi-lo de uma maneira muito natural, pois tudo o que ansiamos é honrar o seu nome e propagar sua boa nova. E, por fim, a quarta orientação é para que obedeçamos aos seus mandamentos.
E olha que interessante, o Senhor afirma que nos dá os mandamentos para o nosso próprio bem. Refletindo a respeito disso, me veio o entendimento de que Deus criou todo o universo. Só Ele detém todo o conhecimento e toda a sabedoria. Seria ingenuidade nossa achar que sabemos melhor do que Ele, o que é melhor para nós. Embora em algumas situações não seja fácil cumprir fielmente os mandamentos, temos a certeza de que fazê-lo é o melhor para nós. É a alternativa que fará com que sejamos abençoados por Ele. Estar em alinhamento com a vontade de Deus é uma oração que devemos fazer constantemente, pois assim seremos funcionais. Estaremos agindo conforme aquilo que Ele nos desenhou para ser. Esse é um lugar muito confortável de se estar. Não vemos uma laranjeira se esforçar para dar laranjas, ou uma videira se desgastar para dar uvas. Quando fazemos aquilo para o que fomos criados e capacitados por Deus, nossa vida flui de uma maneira leve e satisfatória. Eu te espero no capítulo 11.